Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. Hoje nós vamos trabalhar o tema de amostragem. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos de amostragem e os tipos de amostras que nós podemos coletar. Então vamos começar. Para que a gente possa falar de amostragem, a primeira coisa é a gente conhecer a norma que trata de abertura de poços e trincheiras para inspeção de solos, com retirada de amostras deformadas e indeformadas. Essa é a NBR 9604 de 2016. A gente entender um pouquinho essa nomenclatura, vamos tratar as definições que a norma traz, para que depois a gente realmente fale do procedimento. Então, a primeira definição que nós temos é a definição de poço. O poço ele pode ser uma seção circular ou quadrada, então ele é uma seção de escavação vertical, podendo ser circular ou quadrada, com dimensões mínimas que permitam o acesso de um observador, de uma pessoa, visando a inspeção dessas paredes ao longo da profundidade. Então, como a gente observa aqui na nossa imagem, a gente tem que ter esse espaço para que o observador consiga entrar na nossa parede e fazer essa observação visual aqui ao longo da profundidade. Ainda tem que permitir a retirada de amostras representativas de solo, consideradas deformadas e indeformadas. A segunda definição que nós temos é a definição de trincheira. Trincheira é uma escavação vertical ao longo de uma determinada linha ou seção. Então, ela não é tão profunda quanto um poço e ela é mais ao longo do comprimento, de forma que eu também obtenho uma exposição contínua do terreno, com dimensões que podem ser variáveis, mas sendo mínimas suficientes para que realmente o observador tenha um acesso seguro e também consiga fazer a observação das paredes e do fundo. Também visa a retirada de amostras deformadas e indeformadas de solo. Então aqui a gente consegue visualizar uma trincheira e eu tenho que ter realmente o espaço do observador novamente, para fazer a observação aqui, que é o caso do que eles estão fazendo aqui, a observação das paredes do material. O próximo conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de amostra deformada. O que é uma amostra deformada? É exatamente como o nome dela diz. Nós estamos visualizando aqui nessa imagem. São amostras extraídas por raspagem ou escavação que implica na destruição original da estrutura. Ou seja, ela não garante mais aquela estrutura que ela tinha no campo. Então, eu tenho alteração nas condições de compacidade e de consistência naturais da minha amostra. As ferramentas mais comuns utilizadas para esse tipo de coleta são pás, picaretas, enxadas e alguns tipos de trado. O próximo conceito que nós vamos falar é o conceito de uma amostra indeformada. Então, como o próprio nome diz, ela não tem deformação, é uma amostra extraída com o mínimo de perturbação, procurando assim manter a estrutura original do solo, fazendo a sua representação de como ele é em campo. Então, nós mantemos as condições de umidade e compacidade, ou até mesmo de consistências naturais, ou seja, eu não altero o estado que a gente chama de in situ. In situ quer dizer em campo. Eu tento minimizar ao máximo qualquer tipo de perturbação no instante da retirada das minhas amostras. Geralmente ele possui uma forma cúbica ou cilíndrica e o processo de retirada ele varia segundo as condições do material em campo. Então aqui na imagem nós podemos ver duas amostras, essa daqui já está com a proteção mecânica, já está levada para o laboratório, e essa aqui é exatamente logo após a sua talhagem em campo. Então, é esse tipo de amostra aqui, que a gente chama de bloco de amostra indeformada, que a gente considera como a nossa amostra indeformada, considerando todas as características de campo. Tendo agora as definições dessas nomenclaturas que são muito importantes para a gente trabalhar essa NBR, quais são os objetivos principais de fazer uma abertura de poço trincheira para inspeção? A primeira delas é o exame visual do subsolo, então como a gente mostrou ali quando falou da definição de poço e trincheira, eu consegui realmente fazer essa observação visual. O segundo objetivo é a coleta de amostras, sejam deformadas e indeformadas. E o terceiro é a permissão de execução de ensaios in situ, ensaios em campo. Então eu consigo fazer a execução de alguns ensaios a partir da abertura de poços e trincheiras também.
Aqui nós temos toda a aparelhagem que a norma pede para a escavação de poços e trincheiras. Então, para a escavação, normalmente é indicado se ter carrilho, corda, enxadão, picareta, pá, balde, escada, colher de pedreiro, desempenadeira, faca de cortar frios, que é o conhecido facão, serrote, fio de arame de aço, uma caixa cúbica de madeira ou algo similar para o transporte dessa amostra deformada, a lagarça, que é o tecido, né, ou mourim, que é o tecido que a gente usa para a proteção, parafina, um aquecedor, né, um fogareiro para a liquefação da parafina, pincel, serragem, um guarda-sol, carrinho de mão, sacos plásticos ou de lona, recipientes, né, que podem ser de plástico, vidro, alumínio, com tampa hermética para armazenamento da amostra, etiquetas de identificação e um metro ou uma trena. Todos esses materiais são utilizados quando da escavação de poços ou trincheiras. O sarrilho e a corda são principalmente para que a gente consiga, né, ter essa escavação ao longo de uma boa profundidade. Da mesma forma, a escada. Então, o que a norma pede para a gente? Em relação aos tamanhos mínimos, a seção transversal mínima, se o meu poço for quadrado, ele tem que ter pelo menos 1 metro de lado. Se ele for circular, 1,2 metros de diâmetro. É importante se fazer uma limpeza superficial do terreno e delimitar uma área, né, de uma faixa de um raio de 2 metros no entorno da abertura do meu poço. Então, o que a gente vê aqui? Se eu vou abrir o meu poço aqui, eu tenho que fazer essa limpeza aqui, né, de 2 metros ao redor. Tá? Deve-se abrir uma canaleta de drenagem ao redor das áreas, então normalmente faz-se um sulco ao redor das áreas, né, da escavação, justamente para poder fazer a drenagem de qualquer água de chuva. É importante também, a partir de 2 metros de profundidade, instalar o sarrilho munido de corda para entrada e saída do poceiro e também do material escavado. Então, como eu falei, a gente pode utilizar a escada até uma certa profundidade e depois a gente passa para essas outras ferramentas. Todo o solo retirado do meu poço deve ser depositado ao redor, em ordem sequencial, de modo a formar um anel. Então, o que eu vou fazendo? À medida que eu for escavando, eu vou fazendo a deposição do solo aqui ao redor, formando esse anel. Essa distribuição a gente consegue ter uma visão do material que está sendo retirado. O controle de profundidade do meu poço, ele tem que ser feito por medida direta entre o fundo do poço e o ponto pré-determinado na superfície natural do meu terreno, então do meu marco aqui, do meu nível de terreno que eu estou utilizando para fazer essa medida. Se o terreno for rico em matéria orgânica, tem que ser feita uma ventilação forçada. Então, se eu tiver um material aqui com muita matéria orgânica, eu preciso promover essa ventilação justamente pelos gases, pelo odor que emana. E ao se atingir o nível de água, eu vou interromper essa escavação e anotar a profundidade. Durante 30 minutos, observa-se a elevação do nível da água. Isso é importante também se realizar. Então, vamos ver como é essa etapa de limpeza. A primeira coisa que a gente faz é fazer a demarcação do meu terreno, do local onde será feita a minha coleta. Aqui nós temos imagens do campo experimental, do campo Samambaia. E aqui nós temos a demarcação de um por um de onde será aberto o poço. Então, a gente faz toda a limpeza do local, retirando toda a vegetação superficial e faz as marcações necessárias. Após isso, a gente vai começar e proceder com a escavação do meu poço, colocando aqui o solo, fazendo esse anel ao redor, à medida que eu for escavando. Dada determinada profundidade, que é a minha profundidade de coleta, eu posso começar a armazenar esses materiais aqui em sacos plásticos para a coleta da amostra deformada. Em relação quando a gente chega na etapa final, a etapa de finalização, eu tenho que sempre manter uma corda extra por segurança, tenho que ter escoramentos para o caso, né, de um desmoronamento ou uma instabilidade da minha parede. E é importante sempre fechar o poço, que é o que nós estamos realizando aqui. Ao final dos trabalhos, fechar o poço. Então, aterrar novamente aquele buraco. Como eu concluo o meu poço?
À medida que eu atinjo a profundidade prevista pela programação dos trabalhos, então eu vou ter uma profundidade já delimitada. Se houver insegurança para essa continuação, ou seja, uma instabilidade da parede, algo desse tipo, ocorrer infiltração acentuada de água que torne pouco produtiva essa escavação, tá? E não foi imprescindível continuar a escavação, então se começar a ter infiltração de água, pode parar os trabalhos. E se ocorrer no fundo do poço material não escavável por processos manuais. Então a gente tenta, verifica com uma ponteira de aço se esse material, né, é só uma camada fina ou mais superficial de uma concreção, de uma rocha alterada. Caso não seja, eu não consiga mais escavar, eu também posso encerrar o poço, mesmo não tendo atingido a profundidade necessária. E aí fazer a anotação no meu boletim. Como a gente vai proceder para a retirada de amostras indeformadas quando o solo tem consistência, ou seja, solos consistentes? Então a gente vai seguir algumas recomendações aqui. A partir de 10 centímetros acima da cota prevista para a retirada dessa amostra, ou seja, eu vou começar a retirar minha amostra a partir do primeiro metro, então com 90 centímetros eu já vou começar a executar a escavação de forma mais cuidadosa. E eu vou utilizar somente os equipamentos utilizados na talhagem do meu bloco, que são equipamentos mais leves, para gerar o mínimo de perturbação possível na região. Os blocos, o ideal é que eles tenham formato cúbico, eles também podem ter um formato cilíndrico. Se ele for cúbico, arestas entre 15 e 40 centímetros. A mesma coisa vale para o diâmetro. O normal é a gente retirar a quantidade de amostras segundo a campanha de ensaios que eu vou realizar. Então, a quantidade de blocos que eu vou retirar ao longo ali da profundidade implica também no tamanho da abertura do meu poço, e isso está vinculado à quantidade de ensaios e de amostra que eu vou precisar para a execução. Em relação aos procedimentos e cuidados, vamos falar um pouquinho sobre a talhagem, a proteção e o transporte. Em relação à talhagem, como a gente começa? Então, nós começamos aqui com a abertura do meu poço, tomando cuidado, né, de sempre ter o espaço para observação visual aqui da minha parede e fazendo um degrau aqui para permitir que o meu poceiro e o meu técnico desçam no local. Quando eu cheguei na profundidade ideal para começar a fazer a retirada da minha amostra, 10 centímetros acima da minha cota, eu já vou utilizar somente as ferramentas para a talhagem do bloco. Então aqui o que nós estamos fazendo? Utilizando a própria picareta como uma ferramenta para fazer a medida aqui da aresta do meu bloco. Então aqui o técnico já foi para o local indicado para retirar. Então quem faz toda a coleta e retirada dessa amostra é o técnico, porque ele é que tem as orientações adequadas. Então o que aqui a gente vai fazer? Nós vamos fazer a delimitação das arestas e começar com a escavação, tomando cuidado sempre de retirar a amostra solta que fica ao fundo para permitir a circulação ao redor. Então aqui nós estamos vendo uma imagem onde estão sendo retiradas duas amostras indeformadas. A talhagem ela é feita com a faca de cortar frios, o facão, o colher de pedreiro. Tá? Eu não posso ter impacto, então eu não posso bater nessa região. Ela é realmente um processo de talhagem manual, bem artesanal, com o máximo de cuidado possível, sem impacto na minha amostra. Após fazer toda a escavação e chegar nas dimensões necessárias do meu bloco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cobertura de proteção com uma camada de parafina liquefeita. Então aqui é isso que a gente tem feito, é uma camada, uma pintura com parafina. Após essa primeira camada de parafina, o que a gente realiza? A gente realiza a proteção com a talagarça ou mourim, que é o tecido, embebido em parafina também. Então esse tecido é colocado ao redor do bloco, permitindo assim que a gente conserve a estrutura e conserve as condições de umidade, compacidade ou consistência. Então eu vou manter índice de vazios, eu vou manter porosidade, eu vou manter o teor de umidade. Ou seja, eu vou manter as características in situ desse material. É importante sempre indicar onde é o topo, a cota, o local de retirada, qual é o bloco 1, qual é o bloco 2. Então todas as informações da minha amostra estão aqui. No caso da amostra deformada, essas informações elas estarão em uma etiqueta dentro do saquinho.
E após esse processo, aí sim se dá o corte da base. Então, após toda a proteção da lateral e do topo, se dá o corte da base. É feito o corte da base, sempre com uma altura um pouquinho maior do que a altura necessária, justamente para poder fazer depois os reparos de arestas. E aí, no fundo da minha amostra, também é feita a mesma proteção, com a parafina e com o tecido. Após isso, nós colocamos a nossa amostra numa caixa de transporte. O ideal é que a gente coloque ao redor aqui serragem, isopor, algo que vá impedir o impacto dessa amostra para o transporte adequado para o nosso laboratório. Aqui nós temos imagens, novamente, do Campo Samambaia, dos alunos executando. Então, aqui foi a abertura do poço, aqui a escavação e talhagem do nosso bloco. Após essa talhagem completa do bloco pelos alunos, nós temos aqui a proteção com parafina e com o tecido Mourim dos nossos alunos e a posterior retirada do bloco, do poço e o fechamento do nosso poço. Então, para vocês verem, eu mostrei uma imagem de um técnico já experiente e de um aluno que está aprendendo. Então, com as técnicas adequadas, executando as recomendações segundo a norma, nós conseguimos sim fazer a retirada. E quando o solo não tem consistência de permitir ele ser talhado, de ser moldado dessa forma manual, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma outra norma, que é a NBR 9820 de 97, que trata da retirada de amostras indeformadas de baixa consistência. Então, são para solos de baixa consistência em furo de sondagem. E aí nós utilizamos um amostrador com parede fina. Essa imagem aqui é a imagem da norma, onde lá na norma ela trata as dimensões desse amostrador. Ele é circular e a sua ponta é biselada para permitir uma cravação. E como isso funciona, pessoal? Eu posso utilizar um cravador mecânico para me auxiliar a entrar com esse amostrador e depois eu consigo fazer a retirada e tampo fundo e topo e faço a identificação de etiqueta no próprio tubo, tá? Ou eu posso fazer uma cravação por impacto também, impacto manual, para a realização. Essas imagens aqui foram retiradas do site da Damasco Pena, onde a gente conhece esse amostrador como amostrador do tipo Shelby. Então, a gente tem ainda a possibilidade de solos moles, solos de baixa consistência, fazer a retirada também de amostras indeformadas para proceder com os ensaios em laboratório. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre a amostragem utilizando o trado, um pouquinho sobre a sondagem a trado. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!